Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de redação de hoje vai começar com as correções das páginas 6 a 8, da apostila 3 do livro de português. Então, de acordo com a leitura do texto Alimentos Coloridos, Seguros ou Perigosos, responda as questões. A que público o texto se destina? Ele destina-se às crianças, né? Como que você chegou a essa conclusão? Gente, na referência do texto há o nome da revista onde ele foi publicado, que chama Ciência Hoje das Crianças. Então, né, se o nome da revista é para crianças, é destinado com certeza para elas, para que elas tenham interesse em ler e aprender sobre o que está falando. Então, que assunto está sendo veiculado? O texto fala sobre os corantes, questionando se são seguros ou se são perigosos. As imagens que acompanham o artigo apenas ilustram o texto ou tem alguma outra função? Comente sua resposta. Então, gente, além de ilustrar, as imagens complementam as informações, possibilitando que o leitor visualize algo que já foi mencionado no texto. Depois de aprender sobre esses elementos, diferencia os corantes naturais dos corantes artificiais. Então, os corantes naturais são aqueles que vêm da natureza, extraídos de plantas, animais e minerais, e os corantes artificiais são aqueles que são produzidos em laboratórios ou em indústrias. Analise as características listadas a seguir e assinale aquelas que você identificou no texto lido. Então, ele é escrito em uma linguagem acessível a leitores que são especialistas no assunto. Para tornar os conceitos mais compreensíveis, faz comparações com elementos do cotidiano dos leitores e também apresenta uma parte não verbal composta de fotos, ilustrações e gráficos. Então, as três primeiras estão corretas. Depois a gente tem aqui a próxima atividade, que é o jogo rápido. Complete o quadro a seguir, identificando as informações contidas no texto lido. Quem escreveu? A redação da revista Mundo Estranho. Para quem foi escrito? Para os leitores da revista. Qual o objetivo? Passar informações sobre a mudança de voz da adolescência. Local de publicação: Mundo Estranho e Saúde e site da Super Interessante. Qual que é o tema central? A mudança da voz dos adolescentes. Quais são os recursos usados além da linguagem verbal? Fotografia e uma tabela informativa. O título do artigo é uma pergunta. Por que a voz dos adolescentes muda? Qual é a resposta a essa pergunta? A voz dos adolescentes muda por culpa dos hormônios que perturbam o organismo dos adolescentes nessa época. Na página 9, por que antes dos adolescentes isso não ocorre? Isso não ocorre antes da adolescência porque as crianças de ambos os sexos têm o mesmo tamanho da laringe, o que torna as vozes parecidas. A linguagem do texto de divulgação científica apresenta algumas especificidades. Analise as características a seguir e assinale aquelas que você percebeu no texto. Por que a voz dos adolescentes muda? Linguagem formal, mais adequada ao público que é destinada, e uso de termos técnicos próprios da área do assunto abordado. Esse texto apresenta uma parte não verbal composta de dois elementos. Explique por que eles foram colocados nesse artigo de divulgação científica. Fotografia foi colocada no texto para ilustrar alguém, usando a voz do momento retratado, que é uma cantora adolescente, e a tabela foi colocada no texto para complementar as informações, pois apresenta dados sobre a frequência da voz em cada fase da vida. Tá? Então, essas foram as correções da apostila 3 de português, páginas 6 a 9. Tá? Então, vamos continuar aqui na apostila para fazer as atividades de redação. Então, vou pedir para que vocês façam agora a página 14 e a página 15. Assim que vocês terminarem, vocês vão bater foto e mandar no meu WhatsApp e vamos corrigir aí na próxima aula. Combinado? Então, páginas 14 e 15 e mandar no meu WhatsApp. Então, até lá. Tchau.